a partir do versículo 17. Nós vamos meditar em Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 24. Vamos ler. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém? Irmãos, nesse momento que a gente está lendo de Efésios capítulo 4, quem não tem acompanhado as mensagens, a gente tem conseguido disponibilizar todas as pregações em áudio e em vídeo para quem se interessar, mas o texto está disponível também, mesmo que você não tenha uma Bíblia, se você baixar o aplicativo, tem um aplicativo YouVersion que é gratuito, você tem centenas, milhares de versões e traduções em diversas línguas, inclusive ali, disponíveis gratuitamente, então você pode baixar e ler. E a carta de Paulo aos Efésios são 6 capítulos, uma leitura rápida, breve, mas profunda. É uma leitura que a cada momento que você volta a esse texto, você aprende algo novo. E a gente chegou agora no capítulo 4, estamos lendo a partir do versículo 17. Quando você lê, não importa a versão, mas o 17 você vai ver um divisor aí na palavra que Paulo usa no início desse versículo. Ele diz: isto, portanto, digo, e esse isto tem conexão com alguma coisa que ele já falou. Então, mais uma vez, o que Paulo quer dizer aqui? À luz do que eu já disse anteriormente, o que é anteriormente aqui? Que ele já disse no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 e brevemente nos 16 versículos que já fazem parte do capítulo 4. Então, isto, portanto, digo, em consequência de tudo aquilo que eu estou falando. Então, mais uma vez, depois de Paulo falar no capítulo 1, que Deus reuniu todas as coisas debaixo de Cristo, depois dele falar no capítulo 2 também, que foi por meio da morte de Jesus, que somos reconciliados e agora também somos restaurados e unidos na nossa relação uns com os outros. E no capítulo 3, ele também demonstrar a sabedoria de Deus, sabedoria, triunfante sabedoria de Deus nas regiões celestiais, que é demonstrada na vida da igreja, de cada igreja local, demonstra sabedoria do Senhor. Imagine isso, hoje, nesse domingo, talvez você está ouvindo essa palavra em outro dia, inclusive, da semana, em outro horário, não importa. Mas a cada ajuntamento, cada reunião, e no dia de hoje, eu quero que você amplie a tua imaginação, teu pensamento agora, para entender que nesse dia, dia do Senhor, que a gente separa os domingos, não apenas um dia de descansar também, mas é um dia que o nosso descanso vem a partir desse tempo que a gente se reúne como igreja, povo de Deus. Esse santo ajuntamento
E que ao compartilharmos a palavra de Deus, a adoração comunitária, as regiões celestiais estão contemplando cada ajuntamento do povo de Deus. E olhando para os mistérios de Deus revelados no meio do seu povo. Irmãos, não é apenas cadeira com cadeira. Não é apenas vou ou não vou a um ajuntamento chamado igreja. É o que isso aqui representa, significa. Isso muda a tua postura, da forma como você acorda nesse dia. Por favor, não estou falando que de segunda a sábado também não é culto. Sim, sim. É um outro assunto. Ah, mas o meu dia é no sábado que você... Não, pode dar o nome, então é no sábado, é na segunda. No mundo ocidental, a gente tem o domingo como esse dia. As igrejas têm já há muitos anos e décadas feito dessa maneira. Mas é nessa intuito. Não é qualquer coisa. Não é tipo, quero, não quero, faço, não faço. Há um significado, há uma maneira do porquê que essa turma juntou aqui para cantar, tocar, pensar em cânticos que a igreja vai adorar a Deus. Por que eu vou me esforçar para preparar ali algo que a gente dá o nome de algo técnico, pessoas estão servindo na diaconia, estão servindo na recepção da igreja, pessoas estão nesse convívio aqui. Por que você saiu da tua casa quentinha nesse domingo, nesse dia que há esse espaço aqui? Por que você tomou a decisão de vir aqui? Então, há um significado nisso. E aí, é interessante que no capítulo 4, Paulo, eu estou confundindo aqui as palavras aqui. No capítulo 4, Paulo vai dizer ainda no versículo 1, que o Senhor nos chama a viver de maneira digna da vocação a que foram chamados. Viva de maneira digna da vocação a que foram chamados. O povo de Deus é um povo que foi chamado a uma nova vida, a uma nova maneira de viver. Sim, somos chamados a preservarmos a unidade, a servirmos com o dom e o ministério que o Senhor nos deu e nos dá. Vimos isso nos últimos domingos. Sim, fomos chamados para crescermos em maturidade. Foi a última meditação nesse texto. Mas isto aqui, do versículo 17, também vem logo a seguir daquilo que Paulo já mencionou no versículo 16. Abra sua Bíblia, fica com a Bíblia aberta. No versículo 16, Paulo diz que o corpo da igreja de Cristo cresce, e ele destaca, segundo a justa cooperação de cada parte. E é interessante que Paulo não está citando um método para a igreja se parecer assim ou assado, ou como você fazer a liturgia de culto. Não é sobre um programa que a igreja vai implementar e aí a gente dá um nome, e nada de errado com métodos e programas e formas que a gente tenta dessa maneira se organizar, trabalhar uma ideia, desenvolver um ensino. Não é essa a crise, por favor. Mas Paulo aqui, a preocupação dele não é sobre programa, método para desenvolver a igreja. Mas Paulo está falando aqui, o apóstolo Paulo fala a respeito de santidade da igreja. Paulo está falando aqui não apenas para ensinar sobre dons e ministérios, conceitos teológicos aqui, e agora ele está vindo para uma coisa da vida. Olha, em cima de tudo aquilo que eu já falei no capítulo 1, 2 e 3, agora tem uma maneira de viver isso. Então, sobre aquilo que Deus é, Deus fez, e quem nós somos agora em Cristo, há uma maneira de viver. E aí Paulo está falando, e a maneira de viver tem a ver com a santidade, com uma postura santa. E aí é muito mais sobre sermos santos do que sermos capacitados. E não ignorando a questão dos dons e dos ministérios, e que semana passada nós meditamos que cada um que está em Cristo tem. Cada um que está em Cristo recebeu.
Não tem nenhum crente, nenhum cristão, não tem nenhum discípulo de Jesus sem ministério, sem dom. E talvez você está vivendo um período da tua vida confusa, porque você associa dom e ministério com alguma atividade na igreja, que a gente também dá nome às coisas, e de novo, e não tem nenhum problema em darmos nome às coisas, não tem nenhum problema até de você se identificar o seu dom e ministério e de fato ser ligado a uma atividade que a gente fala ministerial na vida da igreja, mas é mais do que isso, mas parece que também começa por aí. Então, quando um monte de gente que convive no ambiente chamado igreja, mas não exerce o dom e o ministério, algo está fragilizado, e que pena, fragiliza justamente esse local que você chama de igreja. Porque no local onde você vive como igreja, onde você serve, onde você ministra ali, onde você é bênção, sim, e a partir desse ajuntamento, onde você continua a abençoar, a servir, a ministrar. Mas, por favor, não é sobre frequentar, não é sobre sentar nos lugares aqui apenas, é uma outra coisa, irmãos. Só que o que Paulo está falando aqui, agora ele avança um pouco mais, sim, é sobre somos capacitados, sim, recebemos dons e ministérios do Senhor, sim, estamos em Cristo. Mas há uma postura agora, na maneira da gente viver com esses dons, com isso que nós recebemos do Senhor. E isso está ligado com a santidade da igreja do Senhor. Porque tem muita igreja, inclusive a gente pode também viver esse perigo, se é que a gente já não viveu em outros momentos, se é que podemos não estar vivendo agora, e que o Senhor nos livre de vivermos isso no futuro. Mas hoje é uma chamada de atenção nessa palavra, e de atenção, e da gente entender. A igreja pode estar cheia de gente talentosa. Aliás, a igreja pode estar repleta de gente que de fato tem dons e ministérios. Mas apesar de tudo isso, de uma maneira desastrosa, não viver de acordo com os caminhos do Senhor. Isso é terrível. E onde que a gente lê isso? Isso a gente lê a palavra de Deus com exemplo. E o exemplo vem da boca do próprio Jesus mais adiante, no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3, Jesus está ali dizendo ao apóstolo João, que está exilado na ilha de Patmos, e é interessante que quando ele fala e vai revelando ao apóstolo João naquele momento, já da sua velhice, e ele vai falar 7 cartas às suas igrejas que tinham nome, que tinham endereço, que é até interessante, a maneira como vem no livro é uma sequência geográfica daquelas igrejas que Paulo participou ali plantando, inclusive. E essa igreja de Éfeso é citada lá. Essa igreja que a gente está lendo aqui agora, está citada ali. E é interessante que Jesus, ele no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, ele elogia 2 igrejas, 2 congregações, vamos chamar assim, porque é uma igreja só. Mas ele elogia 2 grupos ali, 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia, e que apesar de serem igrejas pobres, são fiéis. E ele diz que são mais fiéis, por causa do contexto ali das cartas, do que a própria igreja de Éfeso, que ele diz que é uma igreja que é perseverante, mas que esfriou no amor. Ou do que a igreja de Laodiceia, por exemplo, que apesar de ser uma igreja rica, ele diz que é uma igreja nem fria, nem quente, e Jesus diz que está a ponto de vomitá-la. Que expressão terrível e forte. Então, irmãos, apesar de dons e ministérios, a gente pode viver de uma maneira que é desastrosa para o reino de Deus. Uma igreja que é cheia de talento, mas que não é santa. Sim, o Senhor é responsável em distribuir, em dar dons e ministérios à sua igreja,
E é interessante que ele distribui, não é você que força a barra para nessa questão. E semana passada a gente teve mais tempo para focar nisso. Mas o Senhor distribui os dons que são necessários à vida da igreja. Sim, Ele dá. Mas Ele dá junto com esses dons e ministérios uma responsabilidade para cada um de nós. Que é sermos santos como Ele é. Santidade. Ter uma vida santa. Não é uma vida que ela é perfeita no sentido que às vezes a gente usa a palavra e sabe que, olha, mas esse padrão ele é impossível, sim, mas é algo que nós somos em Cristo. Por causa de Cristo. Por causa de Cristo, Ele nos torna e nos faz santos. Não é porque agora você vai ter um método, um jeito também de se esforçar, de fazer coisas, mas por outro lado, o texto de hoje fala sobre sermos atentos, sim, com a nossa santidade, com uma vida piedosa, uma vida de piedade. E assim como você deve ter atenção com os dons e ministérios que você recebe do Senhor, e mais uma vez eu quero chamar atenção nisso, e eu falo isso com todo amor e temor, e falo, inclusive, muitas vezes eu quero falar de olhos fechados para ninguém pensar que eu estou pensando em alguém, olhando para a cadeira tal. E, irmãos, eu não tenho condição de lidar com isso. Mesmo uma igreja que é pequena, como a nossa, mas tem gente aqui que a gente convive. Deixa eu até te revelar uma coisa. A minha memória é totalmente limitada com nomes. E muitas vezes a gente está aqui no convívio coletivo e tudo. E aqui é bom a gente estar na igreja, né? Que na igreja, quando a gente tem uma falha de memória, a gente fala: ô irmão, como é que você está? Ô irmã, vai na paz, né? E é terrível. Então, se eu tenho um problema de memória com nome, imagina para definir coisas de dons e ministérios, se a pessoa está servindo, fazendo aquilo outro. Por favor, menos. Então, mas ao mesmo tempo, que o Senhor fale com cada um aqui, de acordo com o que você está vivendo no dia chamado hoje, neste agora, mas é um texto para o meu coração também. Para o meu coração também. Porque sim, recebi um talento, recebi um dom, um ministério, que eu reconheço que vem do Senhor. Como eu falei semana passada, que eu posso ter, inclusive, nascido com uma habilidade, mas quando eu estou em Cristo eu reconheço: Senhor, foi o Senhor que me fez dessa maneira. Foi o Senhor que me deu tal e tal coisa. O meu coração repassa pelo Senhor. E sim, tem algumas pessoas aqui que agora, numa nova vida em Cristo, o Senhor capacitou para algo que falava: olha, eu não sei explicar, só sei que eu recebi isso do Senhor. Esse dom, esse ministério, esse amor, essa paixão. Enfim, muitas formas da gente falar, verbalizar isso e ainda assim ficar maravilhado com a riqueza que é ter dons, talentos, um ministério que vem do Senhor. Por isso, igreja, não menospreze a bênção que você pode ser na igreja do Senhor. Você não é mais um na igreja. A igreja é o corpo de Cristo, diversos membros. Não tem aqui alguém que pode falar que não precisa do outro, porque acha que o outro se destaca. Ou que... Não, somos todos capacitados por Deus para sermos bênção onde o Senhor nos coloca. Talvez você na sua simplicidade, talvez em muitas limitações que você carrega, porque eu também tenho as minhas. Mas o Senhor nos acrescenta uns aos outros aqui, para caminharmos num movimento de bênção que fala: é o corpo de Cristo. É a igreja do Senhor. Ele é a cabeça. Ele é o pastor. E nós somos membros desse corpo. E é lindo esse movimento, porque a gente vê aqui as pessoas servindo, vivendo, amando, aprendendo, nessa santa dependência do Senhor, nesse santo reconhecimento. E nesse santo reconhecimento para ter uma vida santa no Senhor. Que adianta você ser a melhor cabeça pensante aqui da igreja, mas do outro lado ali da esquina, o pessoal te conhece por um testemunho podre, por um testemunho longe da santidade do Senhor. E é interessante que o texto fala, irmãos, e eu quero provocar o nosso coração a pensar hoje, que o que eu estou falando aqui é para te chamar a atenção, porque tem um monte de coisa que a gente está ouvindo com o nome de igreja do Senhor, que não condiz com essa santidade da igreja do Senhor. Ainda mais nesse tempo eleitoral que a gente está vivendo. A gente vê de fato, deixa eu falar para você que às vezes nos visita e que se assusta
um testemunho da tal igreja evangélica no Brasil. Sim, essa igreja, tal igreja evangélica no Brasil é um mosaico gigante de coisas que nem eu sei o que é, o que não é. E isso a gente deixa com o Senhor, mas ao mesmo tempo, nós aqui, onde o Senhor nos coloca, aqui a gente tem uma responsabilidade de olhar uns para os outros, mas falar, Senhor, tem misericórdia, para que a minha vida não esteja desconectada do que a Tua palavra fala aqui. E a coisa mais maluca é a gente pensar o seguinte, sim, eu posso ter um dom, eu posso ter um talento e estar desconectado de uma vida santa. Isso é terrível. Isso é terrível, principalmente quando é feito em nome de Jesus. Oh, terríveis dias que a gente vive hoje. Mas é interessante isso, vamos voltar para o texto. Porque Paulo vai dizer aqui, é interessante, começa o versículo 17, e ele instrui, olha, você está em Cristo agora? Importa a maneira como você vive. Você está em Cristo? Importa a maneira como você vive. Não, desculpa, eu estou vendo, inclusive me dói o coração, estou vendo muitos pastores, amigos, e que eu tenho respeito e carinho, mas que ao mesmo tempo está começando a pregar um evangelho de um tal amor, e que não está ligado ao mesmo evangelho que fala, olha, Deus te ama, mas importa a maneira como você vive. Você está em Cristo. Não é tanto faz. Não é de qualquer jeito. Deus te ama, te recebe do jeito que você é nesse agora. Mas a partir do momento que você tem Cristo na tua vida, importa a maneira como você vive. Sim. Não está desconectado. E aí, como é que a gente interpreta isso? Porque não é isso que está escrito aqui, mas é o que Paulo fala. Não é mesmo tempo? É o que está, é uma tradução diferente aqui, com o mesmo significado. Olha, Paulo fala, portanto, digo no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios. Quer dizer, não viva mais como era a tua velha vida. Porque antes éramos os gentios. É o que Paulo falou no capítulo 2 todo. Antes nós éramos alienados, sem Deus. Não pertencíamos à família de Deus, não pertencíamos a Israel, que é a simbologia de sermos povo de Deus, de uma herança. E agora em Cristo você pertence. Você é família de Deus, você foi adotado, você foi eleito. Mas já que você foi eleito, você foi adotado, você agora é filho de Deus, você faz parte da família de Deus, de um povo de Deus, não viva mais como os gentios, as outras nações, os demais povos, na linguagem aqui do Novo Testamento, e para a gente entender o que está falando. E aí, no versículo 22, a gente vai para cá e para lá aqui no texto, Paulo vai dizer a quem está lendo essa carta, a essa igreja, olha, para deixar de lado a velha natureza, o versículo 22. Quer dizer, é a linguagem de despir-se. E aí ele está falando assim, olha, não viva mais. Deixa para lá o jeito de pensar mundano, carnal. É o que ele está falando aqui nos versículos 17 a 19. A gente vai voltar com cuidado nesses versículos. E ele vai falar, é para se renovar, se deixar renovar de uma maneira santa, piedosa de pensar, versículos 20 e 21, e a tornarem-se imitadores de Deus numa nova vida de amor, uma vida sacrificial que ele irá demonstrar agora nos versículos 25 a 32, que a gente vai deixar para o próximo domingo, Deus permitindo a gente voltar a esse texto. Próximo domingo a gente foca o que quer dizer essa vida em Cristo com mais atenção nos versículos. Só que o que eu queria chamar a atenção, aqui Paulo não está convidando você, igreja, a participar com ele disso. Aqui não é Paulo sugerindo à igreja para pensar a respeito desses princípios. Não, não, não. Aqui é uma ordem do apóstolo Paulo
que é autorizado por Cristo como apóstolo, ministério apostólico, que a gente já leu aqui, que são os apóstolos que nos deixaram o Novo Testamento como autoridade para seguirmos e obedecermos, interpretarmos a palavra de Deus. Aqui é o ensino de um apóstolo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está falando com a autoridade que ele recebeu do próprio Senhor. E aí, por isso que Paulo diz, e o versículo 17 começa: no Senhor testifico. Não é tipo, olha, irmãos, depois de ter feito 3 seminários com Gamaliel, com fulano de tal, com os líderes ali da sinagoga tal, de ter feito minha credencial em PhD em estudos do Velho Testamento e no hebraico, e agora, depois de passar por tudo isso, agora eu acho que vocês devem fazer tal e tal coisa. Não. Paulo quebra essa lógica. É naquilo que ele recebeu do Senhor. No Senhor testifica, é na autoridade que eu tenho como apóstolo de Jesus. Por isso que eu estou escrevendo à igreja, por isso que eu estou instruindo a igreja. Aqui é algo que Paulo está falando, não é opcional a vida em Cristo. Não é opcional, é seguir a palavra de Deus. Você está em Cristo, há uma maneira de viver àqueles que estão em Cristo. Vocês têm uma nova vida em Jesus, então há uma nova maneira de você, aliás, inclusive de entender, a despir-se da velha natureza e a revestir-se dessa nova vida. E como é que é isso? Paulo vai falando aqui. Interessante que no texto, eu queria ir de novo, Paulo começou ali, que ele diz no Senhor: não vivam mais como os gentios. E como é que os gentios vivem? Ele vai falando que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. E ele vai dizer, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância que vivem, pela dureza do coração. Do seu coração. Não é interessante? Parece que Paulo aqui, se você prestar atenção à sequência que ele escreveu, mas o princípio que começa é da dureza do coração. Esses estágios progressivos do pecado, os estágios que o pecado está na vida do homem e vai nos afundando mais numa vida que é longe de Deus. Paulo está falando, olha, o finalzinho ali do versículo 18, o coração endurecido leva a uma ignorância pessoal de Deus. E é essa ignorância pessoal de Deus que leva ao entendimento obscurecido. E aí você olha para o mundo e fala assim, o que está errado com o mundo? As pessoas estão cegas, irmãos. É por isso que no capítulo 1, Paulo fala sobre orarmos para que o Senhor abra os olhos do nosso coração. Irmãos, as pessoas não vão ser transformadas porque agora a gente tem mensagens inteligentes e agora a gente compartilha frases de efeito no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, porque agora a mensagem está disponível aí nas plataformas digitais e milhares de pessoas ouvem uma reflexão mais bacana daqui, mais bacana tal. Mas o que adianta falar e falar de maneira inclusive inteligível, bonita, eloquente, mas se o poder de Deus não abrir os olhos do coração? Irmãos, você está olhando para o mundo, um mundo que cada vez mais se afunda na escuridão, na moral, nos valores. E aí nós, igreja, né? A gente inclusive olha para os dias que a gente está passando e fala, mas olha, o governo é isso, as leis são assim, a injustiça, a moralidade, as pessoas estão longe de Deus. Por estarem longe de Deus, a compreensão delas para a vida está obscurecido. Estão cegas. E você acha que é um livro? Sim, por favor, não me entenda errado. Mas não é eu presentear alguém com um livro que vai fazer abrir os olhos espirituais dessa pessoa. Sim, presentei com bons livros, que pode dar uns livros também tranqueira aí, que, meu Deus do céu.
Você pode presentear com literatura, que é maravilhoso, quando tem muitas pessoas que foram usadas por Deus e na forma literária impactaram mais do que uma geração. Mas tem a ver com o poder de Deus ainda. O Evangelho ainda é o poder de Deus. E tem que ser o Espírito Santo de Deus abrir o entendimento das pessoas para terem uma nova vida em Cristo. E como é que a gente faz isso? A gente faz a nossa parte, que é proclamar, anunciar, viver o Evangelho. Por isso que a maneira de viver o Evangelho importa. Tanto quanto importa proclamar, falar, anunciar as boas novas. Mas você tem que entender que o coração das pessoas está endurecido. Você está falando com um coração de pedra. Sabe aquela reunião da família? Você é o único cristão ali, e você a cada encontro você fala, o ambiente aqui está pesado, está difícil. Por favor, com todo respeito, não estou falando de ninguém para fazer tolice aqui, mas estou falando, mas ao mesmo tempo como é que você queria que tivesse diferente se o coração de quem não está em Cristo está endurecido? Eu estou fazendo essa simbologia aqui para você entender, porque só falar de coisa espiritual passa despercebido. Irmãos, o coração da sociedade sem Deus está endurecido. Está falando com pedras brutas ali, que não foram lapidadas coisíssima nenhuma. E aí a gente vive hoje uma igreja de misericórdia. Cadê o clamor? Cadê as lágrimas para essa sociedade que está embrutecida aí? Como está falando aqui, que está na vaidade dos seus próprios pensamentos. E é interessante que não parou por aqui, porque Paulo vai continuar falando, versículo 19, tendo se tornado insensíveis. Olha o que a dureza do coração vai ainda promover. Insensibilidade. E a insensibilidade diz que o próximo passo é que eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. E nós não temos tempo hoje para entrarmos em muitos detalhes que esse versículo aqui abre a possibilidade da gente meditar e refletir. Mas pensa o seguinte, a vaidade dos seus próprios pensamentos leva a um entendimento obscurecido. Aliás, a dureza do coração, né, leva a essa ignorância da própria vida que vivem, porque o caminho do 18 é do final, recuando, para você entender o que a dureza do coração promove. Mas aí no 19, olha o que essa dureza do coração, essa mente, forma de pensar obscurecida, leva a uma insensibilidade. Hello, igreja? Você está vendo uma insensibilidade moral na sociedade nos dias que nós vivemos hoje? Você está vendo uma insensibilidade para avaliar o estrago nessa provocação que hoje a sociedade está vivendo de querer erotizar as crianças, de promover um tanto faz. Agora é moda, você abre quase qualquer site, por favor, não sei todos os sites aí disponíveis, mas uma grande parte de sites de notícias, em plena 9 horas da manhã, você já vê, aquele casal agora está tendo um relacionamento aberto. Para que divulgar isso num site de notícias que deveria te informar outras informações? Mas você não vai percebendo que essas notícias só vão provocando mais e mais insensibilidade. Aí você vê uma criancinha de drag queen e acha, ai que legal aquela festinha. Insensibilidade. Pais querendo na infância apoiar o coração inseguro de crianças que ainda não entenderam também as coisas da sexualidade. E aí já começar a introduzir coisa de mudança de sexo numa linguagem que a criança ainda nem desenvolveu a capacidade de tomar decisão. E aí é interessante que a hipocrisia é tanta que para votar a criança não pode, mas mudar de sexo ela pode. Ué, gente, é pensar.
É como quando você lê O Leão, o Guarda-Roupa e a Feiticeira, aquele clássico do C.S. Lewis, e as crianças aí estão perplexas para saber como é que chama mesmo a menina lá? Você sabe, Marquinho? A menina lá dos 4 personagens, a Lucy, né? Os irmãos estão ali sem saber se a Lucy está falando verdade, se Nárnia existe ou não. E o senhorzinho ali, o tiozinho lá delas, ela falou, mas isso aqui é uma questão de lógica, não ensinam mais lógica nas escolas? Ela sempre falou a verdade. Se ela sempre teve uma postura correta e ela não está louca, ela só pode estar falando a verdade. E aí ele deduz e aí eles vão descobrir Nárnia. Eu estou com esse texto, eu acabei de assistir uma série que eu quero até te encorajar. Eu acho que está no YouTube e está em um outro mainstream aí, que é sobre a questão do imaginário. Esqueci o título da série, mas fala sobre a vida do Tolkien, C.S. Lewis e do Chesterton. Chesterton, que foi um precursor no momento que o Reino Unido estava passando, e da sua época ali, naquele contexto de Primeira Guerra Mundial, e o mundo da sua época também indo para uns pensamentos, para umas ideias e valores, um desmantelamento das famílias. E Chesterton, como intelectual da sua época, é levantado para escrever sobre princípios cristãos, mas que têm um impacto na vida da sociedade, tudo. E depois ele acaba influenciando C.S. Lewis e o Tolkien. E agora o Tolkien voltou de novo, mais uma vez, né, a ser falado por causa da série do Senhor dos Anéis, que foi mais uma vez aí disponibilizada e está na onda. Eu queria te encorajar para você assistir essa série. Cada capítulo foca num desses personagens e você vai entender quando alguém tem um dom de Deus, coloca realmente esse dom, esse talento para a glória dele, e o impacto que eles fizeram e fazem até hoje nas gerações. É maravilhoso, é um aprendizado ali. E por que eu estou falando tudo isso? Porque há uma guerra na mente das pessoas. Há uma guerra que é de pensamento. E aí você está falando com um mundo que está obscurecido na forma de pensar. Então, igreja, acorda. Tem coisas que não vão mudar. Mas eu creio no poder da oração. Desculpa, a oração ela não tem magia. Tem coisas que a oração se fortaleça no Senhor. Fortaleça e encoraja uns aos outros. Mas os tempos que nós estamos vivendo é de trevas. E a gente precisa clamar para o Senhor: Senhor, tem misericórdia e abre o entendimento de mais e mais pessoas. Mas esse mundo jaz no maligno. Então a gente está, ao mesmo tempo que a gente ora pelo avanço do Evangelho, assim, assado e não sei o quê, ao mesmo tempo a gente tem que entender que a história caminha para um propósito. E o dia do Senhor está chegando. Mas ao mesmo tempo ainda é tempo da salvação. É por isso que a gente vive nessa questão. Uma hora a gente ora por isso, outra hora a gente ora por não sei o quê. Porque o nosso coração, ele precisa estar no Senhor. É aquela questão, irmãos, se alguém está com câncer, você vai orar por cura. Você não vai orar apenas por força. Senhor, fortalece o meu irmão, dá ânimo a ele. Não, ele precisa de cura. Não há nada de errado em interceder, orar e clamar. Mas, ao mesmo tempo, aquele que está em Cristo também ora. E, Senhor, apesar desse câncer, o Senhor é meu Deus, a minha rocha, a minha fortaleza, e eu não serei abalado ao passar por essa adversidade. Então, como é que se ora? Ora pelas duas coisas. Não é você que decide, deixa com o Senhor. Mas o papel da igreja é entrar nessa dor, é entrar nessa lágrima. É que nem o momento que a gente está vivendo agora. Estou convidando a igreja para a gente poder conversar algumas coisas, mas nesse momento o que a gente faz? A gente ora, a gente clama, a gente pede por discernimento. Por quê? Porque todo mundo, isso é na política, é no poder, é na economia, é na saúde, é em todos os ambientes, inclusive na natureza, que geme. Romanos, Paulo usa essa expressão. Geme, espera, aguarda pelo grande dia do Senhor também, porque sofre as consequências da queda. Mas qual é o nosso papel agora? É viver da maneira digna que você foi chamado. É viver não como os gentios vivem. Irmãos, é a nossa conversa nos últimos anos, que passamos por essa grande adversidade chamada Covid.
Não importa aqui a tua opinião sobre o que você acha disso, daquilo outro, mas o problema é que muitos na igreja do Senhor passaram por essa fase de Covid e o testemunho que deram é: mas cadê o Senhor na tua vida? Por que esse desespero no teu coração? E agora? Quer dizer, as mensagens de WhatsApp, aquele que compartilha nas redes sociais, a maneira que conversa na mesa de uma padaria, não difere nada dos gentios. Daqueles que nos dizem: como assim? Por favor. Sim. Perdemos pessoas que a gente ama nessa fase toda. Teve luto. Aliás, teve gente que continuou morrendo de todas as outras coisas e calamidades que já estão por aí, disponíveis no grande cardápio da vida humana. Mas, ao mesmo tempo, o que diferencia o teu coração num momento de grande aflição, de grande dor? Não viva como os gentios. Tem uma maneira de viver, tem uma maneira de se postar, tem uma maneira, e o postar é bom aqui, que é uma maneira de se colocar, e tem a maneira de postar também as coisas que tem a ver com a maneira digna do Senhor. Não é tanto faz, não é qualquer coisa. E aí, a gente está vendo essa fase de imoralidade, de injustiça, de cada um querer salvar sua própria pele. Mas aí você esquece, porque o pecado no coração daquele que está longe de Deus, ele vai aprofundando cada vez mais essa camada de insensibilidade. Pessoal que pratica artes marciais, para que você dá soco naqueles equipamentos e pratica, e chuta, e faz, e repete isso? Porque vai criando uma camada e vai provocar insensibilidade. Daqui a pouco um soco não dói tanto como o anterior. E a gente não pega esses exemplos da vida para entender que nas coisas espirituais, o coração de quem está longe de Deus, ele também vai se acostumando e vai tomando outras formas e formas, mas cada vez mais longe de Deus, cada vez mais obscurecido e cada vez mais entregues à vaidade dos seus pensamentos. E é o que Romanos capítulo 1 começa dizendo. Irmãos, o que está errado com esse mundo? É que esse mundo, desde a sua criação, está cada vez mais longe na sua história do caminhar com Deus. Isso aprofunda as trevas, isso aprofunda a insensibilidade. E nós fazemos parte da geração dos fins dos tempos, não para falar que daqui a 10 anos Jesus vai voltar, não é nesse sentido. Nós somos parte do fim dos tempos, porque Jesus já veio, morreu por cada um de nós, deu a sua vida, ressuscitou e virá buscar a sua igreja. Por isso nós somos a igreja do fim dos tempos, porque já fazemos parte de um outro momento dessa aliança. Nós vivemos, somos a igreja, o povo da nova aliança agora. Então nessa dimensão, como é que a gente vive? Vive não como os gentios. Tem uma forma nova de viver. E essa nova maneira de viver, Paulo fala, é algo que começa na maneira como a gente pensa. Como as decisões passam pelo nosso coração. Porque é por isso que Paulo fala que a gente precisa aprender de Jesus. No versículo 22 diz: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. É para deixar, é para se despir dessas velhas roupas que antes, sem Cristo, faziam parte da sua vida. Mas agora em Cristo é deixar de lado a velha natureza. É por isso que pornografia não combina com a nova vida em Cristo. É por isso que uma vida presa em drogas não condiz com a nova vida em Cristo. É por isso que alguém não vai, numa nova vida em Cristo, se preocupar em querer mudar de sexo. Porque agora é uma nova natureza. É por isso que as questões da sexualidade, não é tipo, não, agora o que vale é o amor. Não. Porque a gente tem um exemplo na palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, que diz que os relacionamentos entre homem e mulher, e o que passar disso é pecado. Mas para você entender isso, tem que nascer de novo. E talvez se você vive aqui entre nós, nasceu de novo, e a tua luta hoje na tua carne é com a questão da homossexualidade, saiba que o Senhor vai te dar forças para vencer isso. E com isso, igreja, não é tão simples como a gente fala, também pensa.
Quem tem a inclinação do pecado da homossexualidade, não é que obrigatoriamente tem que casar ou ter relação com o sexo oposto para, eu não sei, meu irmão, eu não quero nem me atrever a falar de coisas também que eu não compreendo plenamente. Mas é hora de caminhar à luz da palavra de Deus. E a igreja deixar também de simplificar alguns processos que a gente está vivendo de aprofundamento de toda essa insensibilidade. Mas o Senhor te dá uma nova vida e Ele te dá forças para viver e vencer o teu pecado. Tem pessoas aqui que o pecado não era na fase na questão da sexualidade, porque a gente associa já a questão da homossexualidade disso. E aí, eu quero que vocês entendam o que está acontecendo com o coração de muitos pastores e igrejas que estão entrando nesse assunto e perdendo a sensibilidade. Estão perdendo o rumo, o norte, negociando valores do reino de Deus, e esquecendo que a tua identidade em Cristo não é no sexo. O sexo não é o que te satisfaz. O que te satisfaz é Jesus. O que te satisfaz é nascer de novo, ter o Espírito Santo na tua vida, o perdão dos seus pecados e prosseguir. E aprender a ter uma nova postura de uma nova vida. E papais e mamães, a gente está vivendo um momento agora de muitos conflitos naquilo que é ensinado nas escolas. E isso não vai mudar. O que pode mudar é a tua postura à mesa, de aprender e na dependência no Senhor a conversar, a expor a palavra de Deus e a ensinar o teu filho e a tua filha a caminhar nos caminhos do Senhor. Mas tem que ter a postura, tem que viver, tem que discipular, tem que ensinar, tem que gastar tempo à mesa, tem que amar. Não é impor, tem que amar, tem que ensinar, tem que viver. Porque se você não viver, você quer falar de valores da sexualidade, do pode e não pode, esse é um pai desleixado em casa, é um troglodita, você é um cara estúpido, um ignorante, da pior espécie. Você sabe do que eu estou falando? E aí na igreja você quer que teu filho aqui chegue adorando o Senhor. Oh, aí o filhinho quer que você more aqui na igreja, sabia? É que você, vamos ficar pela igreja mesmo, papai, até o próximo domingo, que é tão bom quando está aqui. Sabe essa história? Mas aí, irmãos, desculpe, os tempos são difíceis. A gente está na brevidade de um tempo aqui que nos limita naquilo que a gente conversa e pontua. Mas há algo que somos chamados por Deus. Há uma maneira de viver a vida em Cristo. E Paulo está falando, se deixar renovar, o versículo 23... no espírito do entendimento de vocês. É uma nova forma de pensar. Há um novo filtro. Temos novas lentes. Agora passa pelo Evangelho nas nossas decisões, escolhas, posturas. Irmão, seguir a Cristo tem a ver também sobre ao compreender o que Jesus ensina e saber negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. O evangelho que não passa pela cruz e pela negação, o evangelho é esse, que não é de renúncia. Porque Jesus, não tem um exemplo que ele falou assim, olha, seus pecados são perdoados e vai viver a vida à vontade. E a gente se vê lá na glória. Não, ele fala, vá e não peques mais. E se pecar, você tem ainda um Senhor que é o teu Salvador. Porque iremos pecar, não é uma questão, iremos falhar, iremos errar, mas somos perdoados por causa do sangue de Jesus, que uma vez por todas nos justificou. Mas ainda estamos nesse processo da santificação. Então, igreja, a gente está vendo muitas aberrações no nosso entorno, porque tem muitas coisas que não estão sendo ensinadas sobre não viver mais como os gentios. Há uma nova maneira de viver. Por isso que é uma nova maneira de se colocar também, de se posicionar na sociedade onde Deus te coloca. E aí Paulo vai falar, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. E aí dos versículos 25 até o final do capítulo 4, ele vai falar o que é se revestir dessa nova natureza. Porque se revestir da nova natureza é sobre o caráter de Cristo na nossa vida, em mim, em você. Mas eu queria te falar, esse entendimento, essa nova maneira de pensar, só vem
Nova vida em Cristo. E a nova vida em Cristo, ela vai se firmando e ela é afirmada no meu coração, no seu coração, pela palavra de Deus. É por isso que Paulo vai falar em 2 Timóteo 2,7, pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Não, Paulo não está falando que todos aqui agora vão ser experts teológicos e de doutrina e tal, mas parece que vá a palavra de Deus. Preste atenção naquilo que os apóstolos nos ensinam e temos o Velho Testamento também para aprendermos com o Velho Testamento. Você não pega aqui, você não vê nenhum apóstolo rasgando o Velho Testamento, porque agora é a graça. Ah, porque agora é uma nova vida. Não, não. Eles vão na palavra de Deus e vai comparando o que o Velho Testamento dizia das promessas em Jesus. E aquilo que é cumprido, então, agora, naquilo que nós chamamos de Novo Testamento, o que Cristo de fato cumpriu e deixou o ensino apostólico verdadeiro na palavra para nos orientar, para nos ensinar, para nos guiar. E aí Paulo fala, então, vá à palavra de Deus, o Senhor dará compreensão em todas as coisas. Ele está falando com Timóteo, mas está falando com você também. Por isso que a prática, o exercício, o esforço nesse sentido, porque há algumas coisas que a gente se esforça, mas a prática, o empenho de ler a palavra de Deus dia a dia, também não é um tanto faz na vida cristã. Eu quero te desafiar, meu irmão, se você fazer um desafio simples, não, você não precisa ler 10 capítulos por dia, mas precisa ler a palavra de Deus. Não é no carro, faltando 3 minutos para bater o cartão lá, sei lá como é que você faz hoje em dia. Eu sou do tempo ainda de bater o cartão, de assinar o ponto. Agora é tudo digital. Não sei qual que é a tua prática, mas não é naquele desespero. É com qualidade, com coração na palavra do Senhor. De novo, pessoas que estão começando a caminhada com Deus agora, têm a liberdade de escolher um dos evangelhos e começar a aprender o que é o evangelho. Escolha qualquer um dos 4 evangelhos. Aqueles que já estão no Senhor e não leram nenhum dos evangelhos, hello? Você passa um ano inteiro e nunca leu um evangelho. Estamos em setembro. E nenhum do evangelho ainda passou de referência no teu coração. E você quer colher vitória na tua vida espiritual, poder de Deus. Para de baboseira gospel, né? Da nossa vida aqui, às vezes, né? Oca. Você está aqui há um ano, talvez nessa igreja, ou em outra igreja, sei lá qual que é a tua história em Cristo, mas a palavra de Deus é o que nos ensina dia a dia, não é o domingo, irmãos. O domingo é apenas um ponto dessa referência. E que eu não tenho controle sobre isso, não tenho como controlar isso, ninguém tem. Mas você pode submeter o teu coração e aprender aí na palavra de Deus, aprender a orar com os salmos, aprender a orar com a palavra de Deus, para enriquecer esse vocabulário que só pede, quer, mais e mais e mais das coisas de Deus e nunca ora e intercede pelo outro. É que nem no nosso culto, irmãos, eu tenho me preocupado muitas vezes com a nossa maneira de adorar, de louvar, de orar a Deus aqui. E a gente precisa conversar disso de tempo em tempo, porque o público aqui se renova, há mudanças, a gente aprende, a gente amadurece também. Todo mundo aqui está no processo de aprender mais e mais e mais e mais. Mas estamos cantando, exaltando a Jesus, exaltando o nosso Deus. Hoje as canções foram bonitas, não apenas na melodia, mas na letra. Terça-feira também estava falando com o Davi, a gente juntou depois da turminha aqui, quando terminamos a noite de louvor, de oração e palavra aqui na igreja, que foi a última terça-feira. Próximo mês você tem a oportunidade de vir mais uma vez aqui, para esse mesma coisas que a gente vai colocar. Mas aí eu estava falando, não é questão de cantar música antiga, mas as músicas tiveram uma conexão. Teve letra que exaltou a Deus. E eu tenho falado para o pessoal do louvor e vou falar cada vez mais. E a gente vai conversar mais e mais sobre isso. Momento de adoração não é sobre tocar, não é sobre cantar, interpretar. É sobre levar a igreja junto a adorar a Deus. E tem letra que atrapalha. Tem canção que a música atrapalha. Tem coisas que o teu comportamento atrapalha também. E por que às vezes a gente tem um ambiente que tanto faz, porque o cara entra aqui
comendo pão, o outro faz não sei o quê, o outro vai no banheiro, tal, porque está vendo na vida do outro, não está vendo essa reverência da santidade, do temor a Deus. Por favor, tem irmãos que precisam ir ao banheiro em algum momento do culto. Não é a lei agora. Tem pessoas que eu sei lá qual motivo, tem uma notícia aí que precisa fazer alguma coisa. Por favor, não é sobre lei. Mas quando você adora, olhando no celular e vendo não sei o quê, o que você está transmitindo? Quando você está no bate-papo, mascando chicletes, no ambiente de adoração a Deus, meu irmão, teu testemunho aqui tanto faz, meu. Tanto faz. Agora, irmãos, a gente não vai ser perfeito nunca. Porque a gente está nessa caminhada de, a gente erra, a gente aprende, a gente é tocado pelo Senhor. Todos aqui estamos em andamento. Eu também. Tem vezes que eu chego aqui na igreja, você não sabe, eu estou com a cara ali, mas eu estou emburrado por dentro. Eu estou com o coração, está ruim o negócio. Mas tem, ao mesmo tempo, quando estou ruim, e eu não vou te falar quando foi a última vez que isso aconteceu para não te escandalizar, ao mesmo tempo vem, Senhor, hoje está difícil, mas vai lapidando meu coração. Porque nesse ambiente de adoração, que a igreja do Senhor está aqui, nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus e pela sua palavra. E é isso que vai mudando o nosso entendimento, porque é o que Paulo também vai dizer, eu estou terminando. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 13 a 14, quando Paulo diz assim: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então o Senhor nos ajude hoje a discernirmos as coisas que são espirituais. Mas essa obra tem que ser do Senhor. Tem que ser do Senhor. Salmo 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Vamos ficar em pé nesse momento. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Eu não sei como essa palavra chega ao teu coração, eu sei como chega ao meu. E eu oro que o Senhor de alguma maneira toque o teu coração hoje. Vamos orar. Pai querido, misericórdia, Senhor. Misericórdia, oramos nessa hora. Porque vivemos dias, Deus, de muita insensibilidade espiritual. E terrível coisa é quando essa insensibilidade está no meio da tua igreja, a começar do meu próprio coração. Por isso, Senhor, essa palavra hoje eu peço que traga transformação no meu coração, no coração dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, ou de quem ouve a tua palavra. Senhor, age de uma maneira que só o teu Espírito Santo pode de fato tocar, revelar e transformar. Porque estamos falando aqui de assuntos espirituais. E há uma dureza no coração do homem que só o Senhor pode romper, quebrar, transformar. Ensina-nos a despirmos, ó Pai, dessa velha natureza e nos revestirmos da nova natureza em Cristo Jesus. Transforma o nosso pensamento, o nosso entendimento pela Tua palavra. E que a santidade do Senhor seja vivida na vida de cada um aqui que é Tua igreja hoje. Por isso, Pai, hoje, a quem está longe do Senhor, alcança com a Tua salvação. A quem está longe do Senhor hoje, Pai, traz para próximo do Senhor e transforma, muda, traz o Teu perdão, traz o renovo. Aquele que entrou aqui hoje abatido com as pressões da vida, Senhor, traz um novo vigor que só o Senhor pode fazer e manifestar na vida de cada um aqui. Por isso, Deus, reconhecemos como Tua igreja hoje. Ó Senhor, faz de nós um povo santo, transformado pela graça em Cristo Jesus. Faz isso para a glória do Teu santo nome, enquanto aguardamos o dia do Senhor. Bendito seja o Senhor, e em Cristo Jesus oramos. Amém, amém.